Boa noite, a paz do Senhor. Vamos para mais uma aula do Discipulado Infanto-Juvenil. Hoje é a aula de número 7. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, nós vamos falar com o nosso Deus, certo? Então vamos orar, fechar os olhos para nos concentrar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Senhor, te louvar neste momento pela oportunidade que o Senhor nos concede. Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és dono de todas as coisas, Senhor. Tu és o grande, Tu és o único que pode, Senhor, habitar na vida do ser humano. Deus, nós queremos Te dar honra, Te dar glória. Senhor, eu quero Te pedir a Tua bênção sobre esta aula nesta noite, sobre a vida de cada um aluno que vai, Senhor, ouvir esta aula, Senhor. Que o Senhor prepare os seus corações, que o Senhor venha ajudar, que o Senhor ajude, Senhor, a interpretar a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda na ministração dessa aula e nos ensina, Pai, pelo Teu Espírito, que é conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia, certo? E vamos acompanhar a palavra de Deus. Está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Então, nós vamos fazer a visualização do versículo. Nós vamos visualizar, porque visualizando nós aprendemos mais. Certo? Então, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Então, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos? Aquele que agrada a Deus, aquele que faz a vontade de Deus. E os seus ouvidos, estão atentos a quê? A oração, as nossas súplicas, as nossas petições. Então, o ouvido do Senhor está atento às nossas orações. Se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos repetir mais uma vez. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Hoje a nossa lição fala conversar com Deus através da oração. Quem aqui conversa com Deus, Conversar com Deus, então nós devemos todo o tempo conversar com Deus, Falar com Deus. Falar com Deus é oração. Então nós precisamos ter essa intimidade, essa companhia com Deus. Já imaginou se você morasse em um palácio ou fosse amigo de um rei? A nossa história de hoje nos fala de uma pessoa que tornou-se importante, sabe aonde? Na cidade de Babilônia. Quando o rei Dário começou a reinar na Babilônia, ele escolheu 120 presidentes para ajudar o quê? Na administração da cidade de Babilônia. E sobre aqueles 120 presidentes, o rei queria constituir 3 príncipes para que esses 3 príncipes tivessem uma ligação direta com o rei, alguma coisa que precisasse na cidade, alguma coisa que precisasse ajustar ou fazer alguma coisa, eles eram quem levava ao rei. Se alguém viesse com alguma petição, alguma coisa, aquelas pessoas não levariam ao rei, sim aqueles 3 príncipes. E um destes príncipes chamava-se Daniel. Daniel, ele era um israelita, ele foi levado, preso lá para a Babilônia. Chegando lá na Babilônia, ele era ainda muito jovem. Ele era um jovem bonito, um jovem inteligente, um jovem que adorava e servia fielmente a Deus. E ele foi levado preso para a Babilônia, e na Babilônia ele teve que estudar a ciência para se tornar um conselheiro do rei, um conselheiro real. Então, uma pessoa de um cargo bem elevado lá no rei da Babilônia.
E o rei da Babilônia, chamado Dário, notou que diante daqueles príncipes, que ele tinha constituído 3 príncipes, diante de quantos presidentes? 120 presidentes. Ele notou que Daniel era diferente, né? Era diferente dos demais príncipes. Ele era sábio e facilmente tornava-se a sua fidelidade nas coisas de tudo que ele fazia. Era facilmente notado. Por isso o rei queria torná-lo encarregado do seu reino. Os príncipes e os presidentes começaram a sentir raiva e inveja de Daniel. Inveja? Será que você às vezes sente? Isso é pecado. O pecado é tudo que nos distancia de Deus, como pensar, falar ou fazer que não agrada a Deus. A Bíblia fala em pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus, o seu Filho, para morrer em nosso lugar. E ele tomou todos os nossos pecados sobre si. Então Jesus levou os nossos pecados sobre ele. E ele ressuscitou para nos dar vida. E aqueles homens procuravam alguma falha em Daniel para que denunciá-lo ao rei, mas não encontrava, porque Daniel era, em tudo que Daniel fazia, Daniel não fazia nada errado, nem contra Deus, nem contra o rei, nem contra ninguém. Ele era fiel, porque ele tinha o quê? Temor a Deus. E eles começaram a observar Daniel, e começaram a observar que Daniel, que ninguém fazia. Daniel entrava no seu quarto 3 vezes ao dia, ali na janela, olhava para a janela, que ficava voltada para Jerusalém. Ele orava e falava com Deus. Então, durante 3 vezes ao dia, Daniel era fiel ao seu Deus nas suas orações. E é assim que Deus quer que você, salvo, faça também. Que você, durante 3 vezes ao dia, pelo menos, você ore, que você fale com Deus, que você agradeça a Deus, em qualquer lugar, na escola, na rua caminhando, no banheiro, antes da alimentação. Agradeça a Deus pela sua saúde, agradeça a Deus pelo alimento que Ele coloca em sua mesa todos os dias. Então nós temos, mesmo baixinho, ou mesmo sem falar, mas faça a sua oração, assim como Daniel era fiel a Deus na sua oração, que você seja também fiel a Deus em sua oração. Então aqueles príncipes, aqueles homens começaram a planejar uma maldade contra Daniel. Sabe, meninos e meninas, maldade é pecado. O mal nos distancia, a maldade nos distancia de Deus. E eles foram ao rei para estabelecer um decreto, uma lei seguinte, que qualquer pessoa que pedisse a um Deus ou a alguém, alguma pessoa que não fosse ao rei, aquela pessoa teria que ser jogada na cova dos leões. Então eles foram lá perante o rei com aquele decreto para que o rei assinasse aquele decreto. E o rei, naquele momento, o rei Dário, ele gostou da ideia, porque ele queria que todas as pessoas, ele como uma pessoa no patamar alto, uma pessoa que estava no domínio, que governava a cidade, que tinha domínio sobre a cidade lá da Babilônia. Ele gostou da ideia. E o que foi que ele fez? Ele assinou aquele decreto, No momento, aqueles homens passaram o dia observando Daniel. E Daniel sabia que o rei tinha assinado um decreto onde qualquer pessoa que falasse com Deus ou falasse com alguém que não fosse Deus, pedisse alguma coisa, aquela pessoa seria jogada na cova dos leões famintos. Mas será se Daniel se intimidou com isso? Será se Daniel deixou de fazer a sua oração a Deus? Não. Daniel, mais uma vez, ele foi lá no seu quarto, conversar com Deus. 3 vezes ao dia Daniel orava, entrava no seu quarto, abria a janela voltada para Jerusalém e começava a conversar com Deus.
Daniel não se intimidou diante desse momento difícil. E é assim que Deus quer que você, que tem Jesus na sua vida, no seu coração, também faça. Agradeça a Ele pelos momentos mais difíceis, mas não perca o momento, a intimidade com Deus, né? De ser fiel a Deus na sua oração. Seja sempre fiel, como Daniel era fiel na oração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles príncipes ali, juntamente com os presidentes, foram para onde? Foram para o rei. E disse, rei, tu não fizeste um decreto, uma lei, onde qualquer pessoa que pedisse a algum Deus ou a alguém, alguma coisa que não fosse a ti, essa pessoa seria jogada na cova dos leões? Aí o rei disse, sim. Pois é, rei. Nós encontramos o Daniel, um dos príncipes que o Senhor constituiu sobre a Babilônia. Ele estava orando, falando com o seu Deus. Ele não deixou de orar, ele não deixou de falar com o seu Deus. Por 3 vezes ao dia, rei, nós observamos que ele vai lá no seu quarto e fala com Deus. E o rei naquele momento ficou preocupado, porque ele gostava muito de Daniel, porque Daniel, o que ele fazia, servia o rei, ele servia bem. Ele não errava em nada. E o rei ficou preocupado com Daniel, tentando salvar Daniel. Mas quando chegou ao final do dia, aqueles homens dizem, olha, rei, quando tu decretas alguma coisa e de acordo com a lei de peças, o rei não pode voltar atrás. Aí o rei disse, então vão lá, pegue Daniel e jogue na cova dos leões famintos. Mas antes de jogarem Daniel na cova dos leões famintos, meninos e meninas, o rei disse para Daniel, Daniel continuamente livrará da boca dos leões famintos. E aqueles homens maldosos jogaram Daniel dentro da cova dos leões e fecharam a cova com a pedra. Aqueles leões já faziam vários dias que não comiam, estavam muito famintos. E aquele rei ficou preocupado, ele foi para o seu palácio, ficou preocupado a noite toda, não conseguiu dormir. E já à madrugada pensando, se Daniel foi comido pelos leões, ele ficou preocupado. Mas Daniel estava tranquilo porque ele sabia a quem ele servia. Quando amanheceu o dia, logo cedinho pela madrugada, o rei foi até aquela cova e com a voz muito triste ele disse, Daniel, será se o Deus a quem tu serves te livrou, Daniel? Aí Daniel respondeu, sim, rei, o Deus a quem eu sirvo, ele me livrou da boca dos leões famintos. Louvado seja o nome do Senhor. Estava aqui, olha, o rei muito preocupado com Daniel, mas Deus livrou Daniel da cova dos leões famintos. Aqueles leões famintos não fizeram nada com Daniel, porque se você ora, se você confia, se você acredita em Deus, se você é fiel a Ele, Deus vai lhe livrar nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus vai lhe livrar de uma doença, Deus vai lhe livrar de dente, Deus vai lhe livrar de muitas coisas. E aquele rei disse, tiraram Daniel daquela cova, que Daniel não tinha sido comido pelos leões, porque Deus livrou a Daniel. E eles tiraram Daniel e o rei mandou chamar aqueles homens, aqueles príncipes que fizeram aquele decreto contra Daniel, que fizeram aquela maldade. E disse, olha, agora coloquem eles lá dentro. E naquele momento que eles foram colocados, gente, que eles foram colocados dentro daquela cova, o que acontece? Antes deles descerem, eles e seus filhos, suas esposas, eles foram devorados, eles foram comidos pelos leões famintos, Louvado seja o nome do Senhor, mas algo diferente Deus fez. Olha, o rei decretou que toda a cidade, que todo o povo deveria servir ao Deus de Daniel. Como é bom o nosso testemunho através da nossa oração, da nossa vida, da nossa intimidade com Deus. Isso é muito bom, isso é muito gratificante. Louvado seja o nome do Senhor, Então, todas aquelas pessoas, e a Bíblia nos fala que Daniel, ele tornou-se uma pessoa muito importante, um príncipe muito importante, sabe aonde? Na Babilônia.
Agora que você sabe que Deus ouve e atende a oração do justo, né? Porque Daniel ele era justo. Converse com Deus pelo menos 3 vezes ao dia, ao você acordar, ao meio-dia. Converse com Deus, que Ele vai lhe ouvir. Deus lhe ouve. Mesmo não sendo aquela oração prolongada, aquela oração com palavras bonitas, mas Deus conhece o íntimo do seu coração. Fale com Deus, tenha intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar esse desafio para você, que você não orava, se você não costumava orar, que agora você ore. Converse com Deus. Veja como que Deus fez com Daniel, Ele também vai fazer com você. Ele faz comigo, Ele faz com qualquer um que busque a Ele, que adore, que engrandeça o nome dEle através da oração. A oração não é só para pedir, mas a oração também é para agradecer. Que possamos agradecer ao Senhor nas nossas orações, né? E certo, crianças, que Deus ouve as nossas súplicas nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Deus está pertinho, Deus nos escuta. Como é lindo o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a você que esteve durante essa aula, prestigiando essa aula, essa atenção. Mas agora eu irei orar, agradecendo pela aula, né? Abençoar a vida de vocês, tá certo? Então feche os seus olhos, ore aí comigo e vamos orar. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite para te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nos ajuda a sermos como Daniel, fiel através da oração, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nos ajuda em todo o tempo, Paizinho. Obrigado, Senhor, pelos momentos, Senhor, que sempre estás conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, Senhor, estás nos ajudando. Obrigada, meu Senhor da glória, pela presença de cada um desses alunos que vão, através dessa videoaula, aprender a tua palavra. Eu te agradeço pela vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero me despedir na paz do Senhor. Então, até a próxima aula. Um abraço, eu estou com muita saudade, tá certo? Muito em breve nos encontraremos para aquele nosso abraço, amigo. Um beijão a todos. Fiquem na paz do Senhor.